Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 24 de setembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, te convido de imediato a se inscrever aqui gratuitamente no canal. Basta passar o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, clicar em se inscrever, passar o mouse em cima de daltovieira.com se estiver aparecendo isso para você, senão há outras formas de se inscrever no canal de forma gratuita, aí procurando o botão se inscrever no YouTube. Além disso, caso deseje receber as recomendações do seu celular desktop, basta clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar gratuitamente o serviço aí de recomendações no seu celular, desktop, navegador, recomendações de compra e venda dos ativos aí listados na bolsa. Depois aí de uns 2 dias sem ter videoanálise de fechamento, devido ao evento importante que a gente teve da XP Investimentos, da Expert 2018, vamos então aqui dar início aqui à nossa videoanálise de retomada aqui das videoanálises de fechamento. Temos aqui nessa videoanálise comentários sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale, o GPA, Qual 3, Gual 4, Detex 3, Ambev, Abev 3, BBDC 4, B3 SA3 e Engie 11 são os ativos que eu comentarei nesta videoanálise. Ibov no pregão de hoje, queda de 1,71% por enquanto, está dentro do leilão de fechamento, voltando para baixo do patamar que fechou acima na sexta-feira e volta a fechar abaixo. Então, por enquanto, o Ibov sentiu o cheiro dos 80 mil pontos e gerou pressão vendedora. A tendência é de alta ainda de curto prazo. Então, dependendo da continuidade desse movimento de queda, que pode trazer oportunidade aí na ponta compradora do Bovespa, visto que a tendência é de alta. Se o Ibov voltar forte para baixo dessa região de topo anterior que foi superada, essa região aqui dos 77.293 já começa a gerar sinalização negativa em relação a essa nova tendência de alta. Então, seria importante o Ibov retomar aqui para cima, ficar acima da região dos 78.400 a 78.800 pontos. Enfim, sinal negativo no pregão de hoje em relação à tendência de alta, no sentido de fechou acima da resistência e voltou para baixo. Já tinha tido dificuldade de ficar acima nos pregões de quarta e quinta-feira, sexta-feira fechou acima e hoje já volta para baixo, inclusive por enquanto com fechamento para baixo da mínima de sexta, que foi de 78.116 pontos. Futuro, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha. Por favor, agradeço de imediato. Gráfico 60 minutos do mini índice. Temos aqui uma tendência de baixa no dia 60. Mantendo-se dessa forma, ou seja, dentro de movimento de baixa no dia 60, fica mais para a ponta vendedora de day trade através de topo descendente no G10 ou mesmo pivô de baixa no gráfico de 10, 5 minutos, ficaria mais para a ponta vendedora. Caso abra, como está em cima da zona de suporte, caso abra fazendo algo nesse sentido, de maneira forte para cima, voltando para cima, fechando a primeira hora de pregão para cima da média móvel de 13 períodos, ou seja, retornando para cima de 78.650 a 78.810 pontos, se voltar para cima dessa região aqui, aí sim ficaria mais para se buscar a operação de compra num gráfico de 10 minutos, de fundo ascendente, de pivô de alta. Isso seria mais interessante, o cenário que apoiaria mais a operação na ponta compradora. A outra situação é abre forte para baixo, estica mais esse movimento de baixa, aí sim, na hora que superar a máxima de uma hora anterior, no gráfico de 30 minutos, fundo ascendente no gráfico de 5, 10 minutos, ou pivô de alta, que é o que seria mais interessante para a ponta compradora. Então, para a ponta compradora, seriam essas duas situações, uma vindo mais para baixo, esticando mais, se afastando mais da média móvel de 13 períodos, e a outra acima da média móvel de 13 períodos, usando aí fundo ascendente acima da região, preferencialmente acima da região aqui em torno de 78.650 pontos, ou seja, basicamente voltar para cima de um nível que era para ter funcionado como suporte, até tentou, não conseguiu, então volta para cima, gera um sinal de força e depois sinalização de alta acima dessa região que eu acabei de citar. Próximo nível de resistência, numa abertura mais forte para cima, ficaria na região intermediária aqui em torno dos 79.165 a 79.375, seria a zona de resistência para o índice. E suporte, abaixo aqui nós temos 77.940, depois 77.920, ou seja, praticamente no mesmo patamar, e abaixo disso 77.450 para o índice futuro. No dólar, no pregão de hoje, dia de alta de 0,78% por enquanto, está na última hora de negociação aqui do dólar, tanto do dólar como no mini índice. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos do dólar,
movimento de subida, basicamente gerando um pivô de alta, retomando a tendência de alta, mas parando em cima dessa resistência. Então o dólar abriu aqui de maneira um pouco mais forte para baixo, no próximo pregão, que a gente está na última hora de pregão, vamos supor que abre aqui vindo para baixo da média móvel de 13 períodos, passando a gerar topo descendente no gráfico de 10 minutos, abaixo dessa região aqui, em torno dos 4.076 pontos, isso seria mais interessante para a ponta vendedora. Abaixo dessa região, 4.076 pontos, venda de topo descendente ou pivô de baixo G10, G5, seria o mais interessante para trabalhar na venda de day trade. Por outro lado, o dólar congestionou aqui, veio aqui nessa região, parou em cima desse patamar, gerou alguma sinalização para cima no G30, por exemplo, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 5 minutos, mais interessante para a ponta compradora. Ou o dólar abriu subindo, rompendo aqui essa região de resistência em 4.098 e 401,5, ou seja, abriu acima desse patamar, passou a proporcionar fundo ou pivô de alta no gráfico de 10 ou 5 minutos acima desse patamar, mais para a ponta compradora no dólar. Na sequência, PETR4 no pregão de hoje, queda de 0,7%, ameaçou andar um pouco mais para cima, mas anulou essa ameaça, acionou até uma saída nossa, um stop nosso na ponta, que foi uma entrada na ponta compradora, que eu já vou mencionar, e terminou o pregão perdendo a mínima do pregão anterior. Você está dentro de um processo de correção, a máxima foi atingida aqui, tudo isso para cá, correção. Então, enquanto a Petro estiver aqui dentro desse processo de correção para compra, seria o cenário mais interessante que eu vejo para buscar a operação de compra pelo gráfico diário. Pode vir até um pouco mais para baixo, fundo ascendente seria o cenário mais interessante. Pelo gráfico diário, a outra alternativa é fechamento aí para cima desse patamar aqui dos R$ 20,46, que aumentaria a probabilidade da ação buscar a região de topo mais alta lá por volta dos R$ 21,46. Se olharmos para o G60, a entrada que eu recomendei compra aqui foi na primeira hora de pregão, depois da primeira hora de pregão. Depois dessa primeira hora de pregão, a recomendação foi feita aí na Petro, no rompimento basicamente dos R$ 20,37, máxima primeira hora de pregão, gerou pivô de alta, gerou aqui a saída de um triângulo simétrico, com um candle forte ali para cima, mas não conseguiu dar sequência. O stop foi acionado quando perdeu a mínima da primeira hora de pregão, e essa operação na PETR4 trouxe aqui uma perda de 1,52% na operação, e isso representou uma redução de 0,24% do capital total na PETR4. De imediato, não vejo entrada já clara para a PETR4 na ponta compradora. Então, pelo gráfico diário, ficaria nas duas situações que eu acabei de mencionar na ação. Na Vale 3 pregão de hoje, queda de 0,98%, praticamente de 1%, pode alterar um pouco essa variação percentual, ainda está dentro do leilão de fechamento, isso está dentro do leilão de fechamento, tanto ela como a PETR4, ainda dentro do leilão de fechamento. O fato é o seguinte, a ação subiu aqui vários pregões, teve um movimento de subida ali de basicamente 8 pregões, o movimento de alta inteiro, não que todos tenham sido candles de alta, movimento forte para cima, afastamento grande do preço para a média móvel exponencial de 3 períodos, pelo menos até o pregão passado era um afastamento superior a 3 vezes a volatilidade média do papel. Nesse momento de afastamento está na faixa de 2,5 vezes a volatilidade média do papel de afastamento para a média móvel de 3 períodos, ou seja, cenário esticado para cima, mas ainda não gerou sinal de baixo, ou seja, a quebra da sequência de mínimas ascendentes. Então, se perder a mínima do pregão de hoje, aumentaria a chance de ter um movimento de correção. Essa correção pode ser no preço, um movimento de baixo, ou uma correção no tempo, um movimento lateral, o que seria o pior cenário para quem vai atuar na operação contra a tendência. Então, é um ativo que traz a possibilidade de se buscar a venda. Se perder os R$ 60,15, o stop ficaria acima dos R$ 61,25. Lembrando, a operação contra a tendência tem um risco um pouco maior e, por esse motivo, seria interessante trabalhar às vezes com um capital menor, ou mesmo uma condução mais apertada em relação ao stop da operação. Então, essa é a alternativa que eu vejo na Vale 3. Eu não vejo uma alternativa clara para mim, com a melhor relação risco-ganho para a ponta compradora. A ativa até ampliou aqui a queda no leilão de fechamento, 1,33% de queda. Depois disso, vamos aqui falar de o GPA3. O GPA3 que a gente tinha recomendado venda, estava numa posição de venda antes ali da ida para a Expo 2018. Ela, na quinta-feira, já acionou a nossa saída, no sentido de bater no objetivo da operação. Nesse candle aqui até ampliou a queda nos próximos pregões, mas essa operação então foi feita aí com sucesso, gerou sucesso nessa operação, entrada
tinha sido aqui para trás, e aí a ação chegou aqui no objetivo no pregão de quinta-feira. Essa operação então trouxe um ganho da UGPA3 de 2,53%, isso representou um crescimento de 0,35% do capital total na UGPA3. Foi uma operação pelo G60, uma operação mais curta em termos de oscilação ou mesmo de objetivo. Depois disso a gente tem aqui para comentar, lembrando que o GPA3 segue dentro de uma tendência de baixa, sem nenhuma sinalização de alta, apesar do candle aqui de indefinição no pregão de hoje. A Qual 3 no pregão de hoje abriu subindo, bateu ali na máxima do pregão anterior 16,94, que foi de sexta-feira. Reposicionei o stop para baixo da mínima do pregão de hoje, e essa stop foi a stop de proteção, porque é acima do nosso preço de entrada. Essa operação foi encerrada. Essa operação então foi encerrada com um ganho de 1,85% aqui do GPA3, um ganho de 1,85%, e isso representou um crescimento de 0,21% do capital total na operação aí de compra da Qual 3. Ainda é um ativo que pode trazer oportunidades aí na ponta compradora, mas nesse momento ali, devido a ter respeitado essa zona de resistência, optei já ter dado a relação risco-ganho superior a 1 para 1, eu optei por trabalhar com stop de proteção aí nesse papel. Goal 4, fechamento na mínima, esse foi ruim para a nossa posição comprada, seguimos a queda de 2,27%, seguimos dentro de uma posição comprada no ativo, a média móvel de 13 períodos vai ser importante no sentido de avaliação da continuidade dessa operação. O stop aqui está aqui embaixo no primeiro momento, mas fechamento aqui abaixo da média móvel de 13 períodos pode acionar a nossa saída na Goal 4. Se fechar forte aqui para cima na média móvel de 13 períodos, é que seria o sinal no G60, seria o principal sinal para a nossa operação mais interessante para manutenção dessa operação e até mesmo de retomada de subida, gerando até possibilidade de entrada pelo gráfico de 60 minutos na Goal 4. Então seguimos com essa compra em aberto e o fechamento foi ruim, ela vinha numa correção um pouco mais lateral desse movimento de subida e gerou um candle um pouco mais forte no pregão de hoje, mas ainda trabalhando acima da média móvel de 13 períodos. Detex 3, recomendação de venda, a ação montou aqui um forte topo no gráfico diário, esse fechamento aqui com queda de 4,64%, ativo que para mim ainda segue dentro de uma tendência de baixa, e a sinalização de topo foi em cima de um patamar de fundo anterior de resistência e volta forte para baixo. Essa recomendação de venda foi já na última meia hora de pregão de hoje, do pregão dessa segunda-feira. Passando aqui os dados da entrada da Detex 3, recomendação 8,91 com stop em R$ 9,31, que é acima da máxima do pregão de hoje. É uma operação com stop aí de 4,49%, risco dessa operação, tamanho do stop, que é o risco, 4,49%, objetivo em 8,31 e alocando 11% do capital total nessa operação. O outro ativo que eu recomendei venda foi Ambev, a BEV3, recomendação de venda na ação devido a essa formação forte de topo também em cima de um patamar de fundos anteriores, chegou lá e gerou um forte sinal de topo, fechamento ali para baixo da média, voltou para baixo dessa região de topo. Se a gente olhar aqui para trás, voltou para baixo de toda uma região importante, que era antigamente suporte, veio a funcionar como resistência e agora tende a funcionar novamente como resistência, porque passou direto por essa região. Então o stop aqui está aqui em cima inicialmente, mas se tanto o Detex como a Ambev voltar a fechar para cima da média móvel de 3 períodos, eu vou avaliar a continuidade dessa operação, pode ser justamente uma saída antecipada, caso ela gere algo nesse sentido, mas em expectativa é que engate aqui um movimento para baixo na Ambev. Depois disso, vamos falar aqui de BBDC4, só passando aqui os dados, né, da Ambev, 18,41, ponto de entrada na Ambev, 18,83 o stop, acima da máxima do pregão de hoje, isso traz um risco de 2,28%, é ativo de menor volatilidade, alocamos aí 22% do capital total, e o objetivo dessa operação é R$ 17,78. Bradesco, BBDC4, terminou o pregão de hoje com queda de 2,67%, também gerando sinal ruim ali no gráfico diário, gerando ali em cima de um patamar de resistência, apesar de ter gerado aqui uma formação de um W, bateu na resistência ali de um topo anterior com gap aqui de baixo, ou seja, um fechamento aqui do gap, bateu nessa zona de resistência e gerou um sinal ruim no gráfico diário. A perda da mínima do pregão de hoje reforça uma chance maior de queda e, logicamente, enfraquecendo essa tendência atual de alta de curto prazo na ação. Para se ter uma perspectiva maior de subida nesse papel, teria que ou gera lateralização a partir de agora
e na sequência gera um pivô de alta aqui no gráfico diário que traria uma expectativa muito mais positiva de buscar uma zona de resistência mais lá para cima, gap de baixa, enfim, teria outro nível de resistência mais importante a ser trabalhado lá para cima dos R$30 em BBDC4. Suporte principal para essa ação está aqui embaixo, na faixa ali dos 27,30 a 27,16. Depois disso ainda temos para falar aqui de B3SA3, que fechou o pregão de hoje com queda de 0,74%, mas se recuperando aqui, deixando um forte fundo lá no G60. É uma das alternativas em termos de fundo no G60, uma possível alternativa de entrada. E se fosse numa primeira hora de pregão, seria uma possibilidade de entrada. O stop ficaria abaixo da mínima desse fundo, abaixo da mínima do candle, praticamente no mesmo ponto desse candle dessa última hora de pregão, tentando pegar a continuidade do movimento aqui de um movimento de subida no G60 e, consequentemente, anular uma formação de topo onde aconteceu esse sinal de alta do G60, foi em cima de basicamente ali 3 pontos de resistência. Então o ativo veio lá embaixo, bateu nessa região, gerou um sinal relevante ali para cima, a B3SA3, algo a ser avaliado ali no início do próximo pregão para possível compra em B3SA3. Outro ativo, Engie11, também fez um fundo no G60. Terminou o pregão de hoje com queda de 1,39%. O ponto positivo em relação ao gráfico diário dessa ação é a tendência de alta. Gerou um pivô de alta no pregão de sexta-feira e no pregão de hoje testou essa região e não fechou abaixo do patamar de topo anterior. Então, isso é um ponto positivo, abrindo espaço, por exemplo, para a chance de ter outro candle de recuperação. Então, dependendo da abertura do próximo pregão, traz uma chance também de buscar uma compra pelo G60, um stop aqui abaixo da mínima desse fundo, tentando pegar um próximo movimento de subida no gráfico intraday. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like aqui nessa videoanálise, um joinha aí no YouTube. Um grande abraço e até o próximo pregão.